Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Então, estão pedindo muito pra eu contar como é que foi a minha infância, a minha adolescência. Veja, eu vou ter que dividir esse vídeo da minha infância em duas partes, porque eu tenho muita coisa para contar, muita coisa da minha infância. E da minha adolescência também, então eu vou ter que contar por partes. É, Mamãe morava em Bar... Oh, meu Deus. Em Barbacena, em Minas Gerais. Minha mãe Maria. E meu pai, Simão, era caminhoneiro. E papai, passando por lá, por Barbacena, se encantou com mamãe. E o que aconteceu? Eu fui gerada. Bom, aí eu nasci no dia 14 de setembro de 1949 e nesse mesmo dia foi o casamento do papai e da mamãe. Muito bem. E como o papai era caminhoneiro e a mamãe o acompanhava, meus avós, Dona Neném e Seu José, ficaram comigo para cuidar de mim. Então eu fui criada pelos meus avós. A minha avó era dona de casa e meu avô era do exército. Muito bem. Isso foi em São Paulo. Nós morávamos num apartamento na rua Basílio da Gama, não, Basílio Machado. E o vovô estava fazendo um negócio com uma chácara aqui em Itapecerica. Gente, Itapecerica não tinha nada, 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 nada mesmo, nada mesmo. Era assim, não tinha asfalto. E nós viemos morar no sítio. Eu, com 1 ano de idade, viemos morar no sítio em Itapecerica da Serra. Gente, o sítio era lindo. Tudo que vocês possam imaginar tinha no sítio. Eu até já falei em alguns vídeos sobre os bichos que tinha na chácara. Era uma chácara maravilhosa. O único vizinho que nós tínhamos era uma família japonesa, que eu me lembro até hoje, era a dona Massati. Ai, meu Deus, ela era um chuchu. Bom, voltando lá à chácara. Então, na chácara tinha um cavalo, que era do exército, eu já contei isso num vídeo. Tinha, inclusive esse cavalo era cego de um olho. E aí meu avô trouxe do exército e deixou no sítio. No sítio tinha a ilha, tinha um tanque com carpas, que eu ia todo dia dar pãozinho para as carpas. Lá no fundo do sítio tinha um rio, onde eu pescava com meu pai, pescava lambari. Inclusive, uma vez, gente, verdade, tinha uma jiboia. Tinha uma jiboia que morava lá. Tinha galinha, tinha pato, tinha porcos, tinha as vaquinhas, que tinha a negrinha, ela deu à luz a uma bezerrinha que chamava Estrelinha. Estrelinha porque ela parecia uma estrela aqui. Eu mamei muito na neguinha, porque o meu avô colocava a estrelinha para mamar e eu queria mamar junto. Aí meu avô desinfetava as tetas da neguinha e eu mamava na tetinha junto com a estrelinha. Então foi assim uma infância muito assim saudável, né? Também nessa chácara tinha pomar, onde tinham várias frutas de todos os tipos. Meu avô sempre gostava muito. Tinha maracujá, ameixa, mexerica, laranja lima, todas as frutas mais ou menos que tinha demais.
tinha a horta, né, onde eu vou milho para as galinhas, verdura para casa, e um espetáculo de infância, né? Eu convivi muito com a natureza. E, e o vovô fez uma casa próximo, né? Vamos dizer, próximo à chácara, aonde o papai e a mamãe passaram a morar. Nessa época, eu já com 3 anos, a mamãe e o papai já tinham o meu irmão Zezinho, que hoje tem 64 e que está comigo, e é esse que está doentinho. Então, a minha infância foi assim. E quando chegava os finais de semana, lógico, eu morava com o vovô, com a vovó, e engraçado, né? Eu fui sempre muito agarrada com meu avô, porque a vovó era mais assim, brava, né? Mas o vovô não. Então, todas as noites, quando dava lá pelas 6, 7 horas, eu sentava no batente da janela da sala, para quando eu avistasse o Chevrolet 51 do meu avô, um preto, foi com esse que eu aprendi a dirigir, depois eu conto. Quando eu avistava lá em cima, eu corria para abrir a porteira para ele entrar. Entrava no carro e vinha embora. Só que eu tinha o quê? Um inimigo. Sim, um inimigo. Meu avô tinha um carneiro que ele também ficava esperando meu avô chegar. E quando meu avô chegava, ele queria ficar roçando nas botas do meu avô. E eu não podia chegar perto porque ele me dava cabeçada. Gente, era um inimigo de verdade. Eu ficava até com ciúme dele. Bom, aí eu já estava com mais ou menos 5 anos e eu já passava os finais de semana na casa dos meus pais, junto com meus irmãos, que nessa época, com 5 anos, eu já tinha mais 2 irmãs, que é a Maraci e a Macira. E nós nunca tínhamos, assim, amigos para brincar, nós brincávamos entre nós. Então, qual eram nossos brinquedos? Gente, nosso brinquedo era fazer estrada, o caminhãozinho era de lata de óleo, porque era aquela lata de óleo quadrada, sabe? Acho que ninguém, não sei se vocês vão entender. Era lata de óleo. Então, a mamãe já guardava as latas de óleo, sabia que aquilo era nossa brincadeira. Então, cada um tinha o seu carrinho, fazia estrada e fazia... Tá. Brincávamos de mamona, tinha mamona e a gente atirava, a gente aprendeu a fazer com caixa de fósforo e um elastiquinho para atirar. Então, brincar entre a gente mesmo. Gente, e tinha outra coisa que a gente amava. Como nós tínhamos muito cachorro, e a duquesa, que era assim a matriarca da Manilha, não sei, ela gostava de içar. Veja só, gente, ela gostava de içar. Então, o que nós fazíamos? Começava a sair içar, a gente pegava um balde. A gente, olha, foi muito engraçado, minha infância foi muito boa. Foi entre a gente, mas foi muito boa. E a gente enchia de água o balde, ia lá no formigueiro e ficava catando içá para dar para a duquesa. Gente, olha só as brincadeiras. Outra brincadeira também que a gente gostava, a gente fazia campeonato de quem caçava mais cupim. Mas era aquele cupim cabeçudo, não sei se vocês lembram. Então, esses cupins cabeçudo, era assim, eles fazem na terra um ninhozinho dele e fecha com barro. E aí, então a gente ficava procurando onde tinha cupim
E cada um tinha que ter um com piseiro, né? Um buraquinho. Aí a gente pegava uma folhinha assim de árvore e ficava cutucando, cutucando, cutucando. Gente, aí o cupim ficava bravo, ele grudava, a gente puxava assim. Tinha vez que saía um, que saía dois, que saía três. Aí a gente fazia o campeonato. Quem ganhou o campeonato do cupim? Gente, olha só como a infância, como era a infância da gente. Bom, e outra coisa que a gente fazia também, gente, nós invadimos. A gente ia de pé por pé, porque do lado da casa do papai tinha um sítio que era da dona Geni. Hoje ele é falecido, os filhos dela são todos advogados, médicos. E o que a gente fazia? Ia lá, a gente roubava. Eu tô falando isso, né? Porque naquela. Mas roubava abóbora, goiaba. E sabe o que a gente fazia? Fazia uma barraquinha para vender. Para vender abóbora, mandioca. Tudo escondido, gente. E a gente fazia uma grana. Gente, olha, minha infância foi muito assim de viver, conviver com os meus irmãos, né? Com os meus irmãos. Até que nós fizeram uma escolinha que se chamava Escola do Bairro da Ressaca. E essa escolinha era uma escola agrupada. Então eu estudava eu, meu irmão Zezinho, Maraci, Macira, Márcio ainda não estava, porque o Márcio ainda era pequenininho, e éramos 4. Gente, a nossa escola era uma classe só, sabe? Só tinha uma sala de aula. E a minha primeira professora foi a dona Maria Antonieta, nunca me esqueço dela. Gente, e essa escola, essa classe, era dividida em fileira. Então, a primeira fileira, primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, quarto ano. Veja que absurdo, gente. A gente estudava assim. Então, ela dividia a lousa para ensinar para a primeira, para a segunda, para a terceira e para a quarta. Gente, olha, mas graças a Deus, nós todos fomos bons alunos e eu nunca me esqueço da dona Maria Antonieta. Inclusive, gente, essa escola... eu já mudei de assunto, não contei mais o resto, já misturei. É que a minha história é tão grande, gente, que não dá para contar num vídeo só. O que eu faço? Então, vai ser essa primeira parte, eu vou parar na escolinha. Porque aí tem outras coisas danadas que eu vou contar para vocês e vocês vão ver como foi a minha infância, viu? Por enquanto eu vou ficar nessa primeira parte, porque, gente, senão vai ficar um vídeo assim de 3 dias. De tanta coisa que eu tenho para contar para vocês, tá bom? Então esperem a segunda parte, que eu vou contar a segunda parte. Não esqueça, eu parei na escolinha do bairro da Ressaca. Mas eu tenho mais coisa para contar para vocês, tá bom? Beijo, espero que vocês tenham gostado dessa primeira parte. E logo, logo eu vou para a segunda parte, tá bom? Vocês vão dar muita risada comigo e com as minhas histórias, com os meus irmãos, tá bom? Gente, muito obrigada por tudo. Fiquem com Deus. Esperem que logo, logo tenha a segunda parte. E depois tem a minha adolescência, que foi... eu fui danada, tá bom? Beijos. Fiquem com Deus. Até o próximo.